Olá, pessoas! Cá estou eu novamente e agora para falar para vocês sobre as plantas. Estamos aí seguindo, né, na atividade sobre os reinos dos seres vivos. Falamos de Monera, Protista. Agora vamos falar do reino vegetal, reino plante, né, plante. Vamos falar das plantas, ok? Planta, gente, todo mundo já viu, todo mundo sabe o que é, né? Talvez tenham aí em casa, espero que tenham, porque planta é sempre muito bom ter perto da gente. Mas vamos pensar na organização das plantas. Vamos então tentar sintetizar qual é a organização das plantas, quais são as principais características, quais são os principais grupos de plantas existentes aí. E quando falamos de planta, vamos pensar numa escala, ok? Vamos combinar desde já. Vamos falar de plantas, nós vamos falar dos grupos vegetais, mas vamos pensar numa escala. Cada um dos grupos vai apresentando uma coisa nova. Mas antes de chegar nesse grupo, vamos caracterizar a planta. Assim como nós já caracterizamos as bactérias, os protistas. São eucariontes, claro, não dá para voltar. Gente, se nós estamos falando de uma escala, né, uma evolução, cada grupo vai ganhando uma coisa nova. Então ele tem que ter superior à anterior, né? Ele não pode voltar ainda mais. Por exemplo, se nós começamos com as bactérias procariontes e a partir do protista todo mundo é eucarionte, não tem como no meio dessa evolução eu jogar um procarionte novamente. Então, reino vegetal, eucarionte, núcleo organizado, ok? Carioteca envolvendo material genético. E outra coisa, estávamos falando de seres com quantas células? Quantas células? Uma célula. Agora nós estamos falando de seres pluricelulares. Se são pluricelulares, eu já posso até ter uma organização tecidual. O que é isso? Eu posso ter esses tecidos organizados nesses vegetais. Cloroplasto. Quem é cloroplasto? Cloroplasto é uma organela que vai fazer a fotossíntese. Então, nós estamos falando de seres autótrofos, são seres que produzem o seu próprio alimento. E como é que eles conseguem produzir seu próprio alimento? Porque eles têm o cloroplasto. E o que o cloroplasto faz? Ele pega o gás carbônico, faz uma transformação do gás carbônico junto com a água, solta o oxigênio, que é legal pra gente, é legal pro planeta, e libera a glicose pro vegetal, que é o que seria o alimento dele. Se a gente fosse pensar em função, em planta, tem diversas. Né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, produção de oxigênio pra gente. Segundo, tirar o gás carbônico do mundo. Né? E a gente continua, vai lá e a gente continua a jogar. Abrigo de animais, alimentação, indústria química, produção de perfumes, produção de desinfetantes, indústria farmacêutica e por aí vai. São infinitas as funções que os vegetais. E aí vamos para essa escalada dos grupos vegetais, né? Dos mais simples aos mais complexos. Nós temos 4 grupos, gente. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas são os mais simples. Olha, alguém já caiu perto de cachoeira? Alguém já escorregou nessas pedras que ficam próximas a regiões alagadas, riachos, rios? Cara, é muita dor. E outra, é muito fácil de escorregar. Isso vai ficar como se fosse um tapete, gente. É sacanagem. Tem que tomar muito cuidado. Mas as briófitas, eu particularmente acho linda. Acho muito fofo essas plantinhas. São tão simples, tão simples. Olha lá, não tem raiz, não tem caule, não tem folha verdadeira. Tem estruturas que a gente chama de rizoide, que é parecido com uma raiz, cauloide, parecido com um caule, filoide, parecido com uma folha. Mas não são essas estruturas verdadeiras. Então isso limita o crescimento, se você olhar, não tem um crescimento de um caule aí. Isso limita o crescimento do vegetal, porque ele não tem como transportar essa água, esses sais minerais. Então como que a célula se mantém viva? Uma célula pega nutriente, passa para a célula amiguinha, vai passando. Nós já vimos isso, né? Difusão. Então, e é dessa maneira que eles sobrevivem. Então acaba isso tendo uma limitação dos crescimentos desses vegetais. Obrigatoriamente precisa de água, obrigatoriamente ambiente úmido. Não necessariamente vai estar imerso, mergulhado em algum ambiente, mas vai precisar estar próximo à água. E como na ausência de caule, essa estrutura não tem vaso condutor. O que é vaso condutor? Vaso condutor, gente, pensa como se fossem os vasos sanguíneos de vocês. Um cano, ele vai passar um líquido por ele. Para os vegetais é a seiva, para a gente é o sangue, né? E as briófitas não possuem vasos condutores. Já essas daqui, as pteridófitas, essas não. Aí, ó, samambaia. Cara, samambaia me lembra a casa de vó. Minha avó tinha avenca, tinha samambaia. Essas plantas penduradas assim. Ai, muita saudade. É muito casa de vó isso. Samambaia, a gente já pode olhar. Se você já viu uma samambaia na sua vida, você vai ver que ela já tem um caule
tá? Não é um caule gigante, mas tem um caule. Já tem uma folha, tem criança que adora ficar arrancando folha de samambaia, isso é um crime, né? E já tem raiz, né? Já tá lá fixa num substrato, numa terra, o que a gente não tinha na briófita. Então, primeiro grupo de vegetais que apresentou vasocondutor de seiva. O que ganhou? Crescimento, porque agora a água, antes a nutrição a gente tinha na briófita de célula a célula, agora não precisa mais, agora tem a raiz que pega e aí vai passando pelo corpo do vegetal e acaba distribuindo isso daí para chegar lá na folha para que aconteça a fotossíntese. Porém não tem semente ainda, estamos falando de vegetais ainda simples. E como que acontece essa reprodução? Na folha das pteridófitas tem umas bolinhas que a gente chama de soros. Esses soros eles podem cair no ambiente, né, que vai formar o protalo. Esse protalo ele é a parte assexuada, né? Assexuada não tem encontro de gametas, mas o protalo libera o quê? Gametas. E esses gametas masculino e feminino, olha que bonitinho, se tiver água eles se encontram e ocorre o quê? Fecundação, um amorzinho para que tenha o desenvolvimento e o surgimento de novas plantinhas. E essas daí, gente, gimnosperma, olha, cara, gimnosperma eu acho lindo, olha lá uma foto de uma mata de araucária. Gimnosperma eu acho um vegetal muito bonito, embora muita gente gosta muito das angiospermas, que tem mais flores, não sei o que. Eu gosto de angiosperma, gosto dessas plantas, essas coníferas, pinheiros, eu acho bonito. Infelizmente, né? Gosto não se discute. Gimnosperma, olha o tamanho, ok? Já dá pra ver uma diferença bem significativa de comprimento em relação ao que a gente tinha na pteridófita. Vamos lembrar o seguinte, se o grupo anterior ganhou algumas coisas, esse grupo não pode perder. O que o grupo anterior tinha? Tinha raiz, tinha caule, tinha folha. Vamos arrancar isso da gimnosperma? Não, continua tendo raiz, caule e folha. O que mudou agora? Semente, que não tinha na pteridófita. Então, essa semente, o que ela permitiu ao ser vivo? Ela pode agora, esse embrião fica envolto por uma semente, ele cai no ambiente, pode ficar lá suportando de temperaturas diferentes, até que chega um momento que ele, opa, vou crescer, vou me desenvolver. Isso é uma característica, isso é uma vantagem muito boa para a gimnosperma, por isso que a gente já tem muito mais gimnosperma espalhado pelo planeta do que, por exemplo, pteridófita, por conta dessa capacidade. O que surgiu agora? Grão de pólen. Grão de pólen, vamos associar o grão de pólen com o gameta masculino. Então, esse grão de pólen pode encontrar quem? O gametinha feminino. E como que ele vai ser levado? Gimnosperma não tem flor bonita. Então, não vai vir um pássaro lá, um beija-flor, buscar alguma coisa na gimnosperma. Não, porque não vai ter nada. Então, ela vai ter que contar com o quê? Com vento, com água, com outro inseto que leve até o gameta feminino, que aconteça, para que ocorra a fecundação. Essa primeira imagem são os estróbilos. Tá lá, o de cima é o estróbilo feminino, de baixo masculino. Então lá o de cima libera o gameta feminino, o de baixo masculino. E aí acabam se encontrando. Aqui, vamos pensar nas utilizações. Madeira, né, gente? Então na construção a gente utiliza essa. Então a gente já tem essa utilização, indústria química, indústria farmacêutica. Temos pinhões, tá chegando festa junina, gente. Pinhão não é fruto. Por que pinhão não é fruto? Gimnosperma dá fruto? Não, o pinhão é de quem? Gimnosperma. Se gimnosperma não dá fruto, pinhão não é fruto. Pinhão é o quê? Semente, né? Então quando vocês estiverem lá na festa junina comendo um pinhão, estou comendo uma semente de gimnosperma. E por último, quem é que estava faltando chegar aí? Quem é que estava faltando aparecer? O que faltava aparecer nesse vegetal? Fruto, flor bonita, flor cheirosa. Aí ganha, né? Dá de presente uma flor para conquistar alguém. E não só nisso, né, gente? Vamos pensar no fruto, a utilização do fruto, tudo que a gente consome de origem vegetal, que vem com fruto. É muita utilização. Olha esse primeiro aí, sabe o que é isso? Guaraná. Sabe? Guaraná da Amazônia, não fazendo propaganda. Mas isso aí é o guaranazeiro. É o fruto do guaranazeiro. Guaraná vem de uma fruta, viu? Pra quem não sabe. Aí tem o morango, aí tem um abacate. Eu adoro abacate. Enfim, o que a angiosperma ganhou? Vamos lembrar tudo que as outras já tinham. O que o último grupo tinha? Tinha raiz, tinha caule, tinha folha, tinha semente, mas não tinha quem? Fruto. E agora o que nós temos? Flores mais bonitas, flores mais atrativas. Então esse vai ser mais atrativo para os animais levarem esses grãos de pólen, né? Então, por exemplo, agora eu vou ter um beija-flor nessa história, né? Agora eu vou ter um pássaro.
pegando o grão de pólen a levar o gameta masculino. Antes eu não tinha, né? Porque não tinha lá uma flor bonita. E o que nós temos? Essa fecundação agora ocorre, né? Então essas flores têm esse objetivo de ser atrativa, funcionar para reprodução e vai dar origem aos frutos. Então, com certeza, agora eu tenho o grupo de vegetal mais disperso, mais disseminado pelo planeta, os mais bonitos, os mais vistosos, os mais utilizados também na nossa alimentação. E é isso aí, pessoas. Um beijo na testa!